Olá, alunos da EJAEM, estamos aqui hoje para tratarmos da nossa quarta aula, certo? Em que temos como tema os holandeses no Brasil. Pois bem, o que será que os holandeses vieram fazer no Brasil? Quais eram seus objetivos? Por que para que vieram, né? No primeiro ponto, a gente precisa observar em qual contexto histórico, em qual data especificamente isso estava acontecendo, certo? Então é preciso que a gente saiba que os holandeses eles invadiram nosso território ainda lá no século XVII. E por que isso aconteceu, professora? Para que vocês possam entender, a gente precisa compreender um momento histórico chamado União Ibérica, que nada mais foi do que o domínio de Portugal pelo rei da Espanha. O rei da Espanha passa a dominar Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, né? Como foi que isso aconteceu, professor? Veja, no sistema de monarquia é um governo que passa de pai para filho. O pai morreu, o filho assume. No entanto, quando então o rei de Portugal morreu, ele não deixou herdeiros. Dom Henrique falece, não deixa herdeiros. E o então rei da Espanha, Filipe II, que era parente do falecido rei de Portugal, ele ganha o trono, a vaga do trono português. Ele ganha a disputa para assumir a vaga do trono de Portugal. Então ele passa a ser ao mesmo tempo rei da Espanha e de Portugal. Esse episódio ficou conhecido como União Ibérica, que foi a união da Espanha com Portugal. Na verdade, foi o domínio de Portugal pela Espanha, pelo rei da Espanha, né? Por Filipe II. Então, Filipe II, além de ser rei da Espanha, ele passa também a ser rei de Portugal. E, consequentemente, começa a dominar suas colônias. O Brasil era colônia de Portugal. E também passa a ser dominada por Filipe II, que era rei da Espanha, rei de Portugal. Certo? Então, é nesse contexto que vocês vão começar a entender por que os holandeses, invadem o território brasileiro. Veja só, nós estamos vendo que o rei da Espanha passa também a ser rei de Portugal e a dominar as colônias portuguesas. Mas além de dominar Espanha e Portugal, o rei da Espanha, Filipe II, também dominava uma região chamada de Países Baixos, que hoje corresponde à Bélgica e à Holanda, certo? Porém, quando ele começa a dominar aquela região, os holandeses veem-se insatisfeitos com toda aquela situação. Por quê? Primeiro que os holandeses eram predominantemente de religião protestante. E o rei da Espanha queria impor o catolicismo. Então, eles não estavam satisfeitos com aquela imposição religiosa. Como se não bastasse, o então rei Filipe II, que era rei da Espanha, que era rei de Portugal, estava dominando essa região dos Países Baixos, onde hoje a gente consegue ver como região da Bélgica e da Holanda. Os holandeses estavam insatisfeitos. Poxa, o rei quer impor para a gente uma religião que a gente não aceita, a maioria, e a alta taxa tributária, a cobrança de impostos era altíssima. Tudo isso leva os holandeses a se revoltarem. Passam para a luta mesmo. Então, eles se revoltam e criam um novo país. Que país foi esse? A Holanda. Né? É aí que surge a Holanda. Olha, nós estamos vendo o nascimento de um país europeu. Hoje, aí,
Agora não por conta da pandemia, mas é um dos países muito visitados, né, lá da Europa, Amsterdã, lá com toda a sua imponência artística, né, que chama a atenção de grandes turistas. Foi assim que surgiu a Holanda, né? Tá bom, professora, a senhora está aí explicando do domínio de Portugal sobre a Holanda e por que os holandeses resolveram invadir o Brasil. Quando a gente vê essa guerra de poder, sempre eu digo a vocês, olhe, a guerra de poder está ligada a poder econômico. É dinheiro, é riqueza, né? Então, quando os holandeses se tornam independentes da Espanha, o rei da Espanha e de Portugal, Filipe II, com raiva, ele determina que nenhum país sob seu domínio, muito menos suas colônias, poderiam comercializar com a Holanda. Né? Então, ele proíbe a comercialização com a Holanda, tanto de Portugal, quanto da Espanha, quanto de suas colônias, inclusive do Brasil. A Holanda se vendo prejudicada, os holandeses, então, peraí, se ele não deixa por bem, vai ter que deixar por mal, porque a gente vai invadir. O Brasil tinha um produto apreciadíssimo na Europa naquela época, que era o açúcar. Nós estamos estudando a economia açucareira. E a partir do momento que o açúcar é um bem muito rentável, isso vai encher os olhos dos holandeses que queriam a todo custo usufruir desse lucro. Como Portugal não permitia esse comércio, eles aí invadem o território brasileiro. Né? Eles invadem, quando a gente fala do Brasil do século XVI, do século XVII, é Nordeste, minha gente. É o nosso Nordeste. Né? Então, basicamente, os holandeses focaram na Bahia e em Pernambuco. Vejam que eram locais, principalmente Pernambuco, vasto produtor de cana-de-açúcar. Né? Então, e eles lucravam de todas as formas, porque, só para vocês entenderem, os holandeses invadem o Brasil e quase que ao mesmo tempo eles invadem a África. Para quê? Para lucrar com o comércio do tráfico de escravos. Porque eles pegando escravos na África e vendendo aqui para o Brasil, nós sabemos que a mão de obra utilizada na cana-de-açúcar foi primordialmente a mão de obra escrava de negros africanos que para aqui vieram. Né? Então, os holandeses também visam o lucro com a venda de negros escravos, né, para aqui para o Brasil. Então, eles invadem o Brasil, o Nordeste brasileiro, como também eles invadem a África para capturar escravos e para aqui enviar. Então, veja, pessoal, nós estamos vendo o interesse, a briga acirrada das regiões da Europa, quando eu falo Holanda, quando eu falo Portugal, quando eu falo Espanha, todos eles são países europeus. Era o domínio europeu no nosso país. Né? A ânsia, para quê? Para adquirir riquezas. Né? Para adquirir riquezas, que na época era o açúcar. Né? Então, eles lucravam muito com isso. Isso enchia os olhos. É por esse motivo que os holandeses vão invadir, porque Portugal proíbe, né, a comercialização de suas colônias com os holandeses. E aí, o que é que vai acontecer, pessoal? Prioritariamente, como eu havia dito, eles estavam de olho na Bahia, em Pernambuco. Né? Porém, eu faço questão sempre de falar do nosso estado, né, de Sergipe. Os holandeses, eles passaram por aqui, né? Eles fizeram uma história também aqui no território sergipano. Não uma história muito positiva, né? Por quê? Porque eles vão utilizar o nosso território
Primeiro para servir como zona de proteção, né, entre Bahia e Pernambuco, quando as tropas baianas queriam chegar até Pernambuco para expulsar os holandeses, eles viam Sergipe como uma região estratégica, né? Uma região estratégica como zona de proteção. Mas também é interessante a gente perceber esse marco dos holandeses aqui, porque Sergipe também foi garantidor de alimentos para os holandeses, né? Principalmente carne e farinha. Tinha gado e produção de mandioca. Então, eles que aqui estavam precisavam se alimentar. Então, os produtos, né, os produtos sergipanos, a alimentação serviu aí de base para os holandeses. Então, aqui eles tinham alimentação, tinha montaria, né, que eram os cavalos. Tudo isso favoreceu muito esse interesse dos holandeses aqui pelo nosso território, por Sergipe. E quando eu falo das invasões holandesas no nosso estado, né, aqui em Sergipe, é bom que a gente tenha noção que também eles causaram muito terror, né? Boa parte do nosso território, houve muitas mortes de, por exemplo, gado, né? Porque na verdade eles lutavam para ter a terra totalmente desolada, como se fosse uma zona morta. Então eles queriam, na verdade, destruir para tornar o nosso território como se nada mais valesse. Foram muitas queimadas, né? Muitos animais mortos aí de qualquer forma, porque eles queriam deixar como se fosse terra de ninguém, terra morta, uma zona totalmente que futuramente não tivesse nem provocasse nenhum interesse. Porque na verdade a intenção deles era chegar até Salvador e utilizam o nosso território também aí como essa zona, e principalmente São Cristóvão também foi muito avastada pelas invasões holandesas, mas nós temos população no nosso estado, né, que tem características predominantes de holandeses. Aí nós temos municípios que têm uma população aí majoritária de pessoas brancas de olhos azuis, de olhos claros, que na verdade é justamente por conta dessa ocupação do nosso território, ainda que de forma temporária, mas os holandeses aqui tiveram sim, aqui no nosso estado. O motivo basicamente eram motivos econômicos, né? Então, açúcar e escravo foram os principais motivos para os holandeses adentrarem o território brasileiro, ok? Próxima aula, nós vamos estudar como foi essa administração ainda nesse período de Portugal e Espanha, do período também da União Ibérica, né? Nós vamos estudar um cidadão chamado Maurício de Nassau, né? Que fez uma administração, digamos assim, totalmente diferente do convencional para aquela época, principalmente em Recife, né? Em Pernambuco. Ele vai aí administrar de uma forma ímpar, valorizando as artes, mas nós vamos estudar isso na próxima aula, na nossa quinta aula, ok? Fiquem com Deus e a gente vai tirando nossas dúvidas lá no grupo de WhatsApp, tá? Um abraço.